Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que poderes ou ireis escutar esta meditação. O tema desta meditação é o seguinte: a lei do Senhor, tão antiga e tão atual. A lei do Senhor, tão antiga e tão atual. E o texto base está em Levítico, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 59. É o capítulo todo. E realmente, como é um capítulo grande, para gerirmos melhor o tempo, não vamos lê-lo na íntegra. Vamos fazer referência e destacando um ou outro versículo conforme as palavras-chave desta meditação. Todos os anos, no fim do ano, pelo menos aqui em Portugal, uma editora, e creio que podemos dizer a Porta Editora, costuma eleger a palavra do ano, as palavras do ano. Creio que quer no ano passado, 2020, como este ano, 2021, que ainda vai, no princípio, dificilmente se poderá fugir de um certo número de palavras que todos nós já estamos a imaginar quais são essas palavras. Refiro-me às palavras ou expressões Covid e não Covid, por razões óbvias que não vale a pena aqui tentar lembrar, porque são do domínio do conhecimento de todos. Meus irmãos, a questão é que no capítulo 13 de Levítico, nós encontramos uma série de palavras, de termos que se repetem praticamente de versículo a versículo. Por exemplo, a palavra aparece-nos aqui no verso 3, o sacerdote examinará. Ainda no fim diz que o declarará por imundo. No verso 4, aparecem-nos palavras como encerrará o que tem a praga por 7 dias. E no verso 5, outra vez, examinará. Depois, a última parte do verso 5, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Aparece outra vez a palavra examinará no verso 6. O verso 6 ainda o declarará por limpo. De novo, no verso 8, examinará. E a terminar esse verso 8, a palavra imundo. Um pouco mais à frente, no verso 11, outra vez o imundo. E de novo, imundo. E chegamos ao verso 13, diz limpo, limpo. No verso 14, imundo. 15, imundo, imunda. De novo 17, examinar, e por aí adiante. Portanto, praticamente há aqui palavras que se repetem constantemente, mas em síntese, como no caso de Covid e não Covid, é que há o contraste entre limpo e imundo, imundo e limpo. Só que, meus irmãos, hoje em dia, creio que todos nós
ao ouvirmos essas duas palavras, Covid e Covid, não precisamos de nenhuma outra explicação, porque já a nossa mente armazenou a informação suficiente para podermos, ainda que como leigos, descrever o que se passará com os Covid e o que se passará, ou melhor, não passará com os não Covid. Bem, a parte final deste capítulo 13 diz-nos as razões porque que o autor usa a palavra imundo, a palavra limpo. Diz que esta é a lei, verso 59, esta é a lei da praga, da lepra, do vestido de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo por limpo ou para declará-lo por imundo. No fundo, todo o conteúdo do capítulo 13 é um conteúdo pedagógico. Deus quer ensinar o povo que uma coisa é a pessoa que estiver limpa, isto é, não contaminada ou contagiada, com a pessoa que não está limpa, portanto está infectada, que está contaminada. E então Deus a ensinar os sacerdotes, que seriam os especialistas daquele tempo, como devem fazer o diagnóstico, de maneira a poderem então separar os limpos dos ímpios, dos não limpos, os sujos dos não sujos. E é interessante que ainda neste texto que estamos a examinar, acontece que aqueles que fossem declarados ou identificados como imundos, evidentemente, eram sujeitos a serem separados, a passar por um período de quarentena, né? E gostaríamos que os ouvintes pudessem ler com tempo este capítulo 13, porque aqueles encontrados, chamemos assim, infectados ou tanto com a doença, seriam separados dos demais por um período mínimo de 7 dias. Ao fim desses 7 dias seriam reexaminados. Se continuassem infectados, prolongar-se-ia o período de isolamento mais 7, passando para 14. E ao fim desses 14, de novo, outro exame. E então, enquanto não fossem considerados limpos ou puros, os períodos de confinamento, de isolamento, de distanciamento, iriam sendo renovados. Portanto, a reintegração na comunidade só teria espaço depois que a maleita, a doença, o que levou ao confinamento tivesse desaparecido. Ora, meus irmãos, o que sabemos é que este texto de Levíticos 13 está distanciado de nós cerca de 3.500 anos. E é interessante verificar como um texto escrito há mais de 3.500 anos tem orientações, tem normas que nos fazem lembrar os comunicados da nossa Direção-Geral de Saúde,
e outros órgãos. Parece que saiu de uma nota de imprensa emitida pela Organização Mundial de Saúde, ou, enfim, qualquer outro departamento de um determinado país responsável pela gestão deste problema do Covid e não Covid. E isso seria o suficiente, cremos nós, para aqueles que, quando se fala de Bíblia, ficam incomodados e consideram que é um livro insignificante, que não tem atualidade nenhuma e que não tem importância. A ciência, sim, portanto, o conhecimento tanto evoluído dos nossos dias, e que a Bíblia é para aqueles que não pensam e que não usam o laboratório, enfim, esquecem-se de um princípio que Nosso Senhor, de umas palavras, de uma grande afirmação de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dizendo que o céu e a terra passariam, mas que a sua palavra, essa não passará. Ora, a propósito disto tudo, o propósito disto tudo qual é? Bem, ainda na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, no caso concreto da lepra, a lepra é considerada como símbolo do pecado. O pecado, de facto, contamina as nossas vidas, contamina a família, contamina a sociedade, contamina as nações. Daí a Bíblia chamar a atenção de que o povo de Deus tem que ser um povo, digamos, um povo limpo, um povo que, lembrando, por exemplo, o Salmo número 1, que tem que o livro dos Salmos é dos livros da Bíblia mais extensos, mas começa assim o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Claramente, este é um texto de cerca de 1000 anos antes de Cristo, está a assumir que não se mistura, como hoje não se mistura, e nós todos temos estado a assistir a isso, que os meios de chegar a determinados lugares, os caminhos, têm setas para os Covid, para o não Covid. Eu próprio, muita gente que teve de ser hospitalizada neste período da pandemia pode experimentar realmente como estas coisas da Covid afetaram, mudaram, modificaram o comportamento e o funcionamento dos hospitais. No meu caso concreto, lembro-me que eu, por um problema de saúde que eu tive, levaram os bombeiros ao hospital, aqui no Porto, cheguei lá à volta das 20 horas, mas para além de estar à espera dentro da ambulância, porque havia outras ambulâncias à frente, e então quando chegou a minha vez, toda aquela parte burocrática, mas depois de começar a ser, portanto, tratado com vários exames, enfim, tudo que era necessário, de qualquer modo
tinha de ser internado. Só fui para a enfermaria, imagine, já passava das 3h30 de madrugada, e eu que cheguei ao hospital, cheguei ao hospital por volta das 20 horas. E apesar de, repare que eu, na segunda-feira, dia 4, tinha feito o teste à Covid, devido ao trabalho onde estava, e porque lidava com idosos. E depois saíram os resultados no dia 5, e tenho um problema grave de saúde no dia 6, levo-me ao hospital, não me valeu nada o teste negativo, o resultado negativo do dia 5, de terça-feira. E então, na quarta-feira, dia 6 de janeiro, ao entrar no hospital, apesar de levar uma carta de um outro hospital porque tinha que ser internado, tive de voltar a fazer o teste, e só quando saiu o resultado é que puderam me levar à enfermaria. Realmente, portanto, não podia ser misturado, apesar da gravidade da situação e da conclusão que tinha que ficar internado. Não é por isso que fui levado à enfermaria. Não, tive que esperar que saísse o resultado. E quando saiu o resultado, então, que era negativo, desta maneira fui levado à enfermaria e fiquei lá perdão, internado. Ora, o salmista, neste mesmo sentido, o salmista diz que o limpo, o justo, não deve realmente andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Porque chega ao verso 4 dizendo: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, para que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Bem, a Bíblia é muito, muito clara. Nós é que temos dificuldade de aceitar essa separação. Mas a Bíblia distingue o profano do sagrado, o limpo do não limpo, do puro do não puro, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. É claro que o cristão, nós, como diz o apóstolo Paulo, vivemos esta luta dentro de nós, que o bem queremos fazer, não fazemos, e o mal que não queremos fazer, isso é que fazemos, né? E o bem que queremos fazer, nós não fazemos. E estamos como que agarrados, amarrados. Paulo dizia, portanto, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mais ainda é que nós chegamos ao Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que os seus discípulos tinham de ser diferentes. Embora vivendo no mundo, evidentemente que não eram tanto iguais, não podiam ser iguais aos do mundo, né? Não penso que os tiros do mundo, mas que os livres do mal. Esta é a oração de Nosso Senhor em favor de nós. É claro que manter a separação entre limpos e impuros, sagrado e profano, não é tarefa fácil.
Muitas vezes as lideranças das igrejas sofrem uma pressão enorme para que a gente feche os olhos a certos princípios, e somos considerados como radicais, fundamentalistas e outros nomes assim, mas não somos os primeiros. Nosso Senhor Jesus Cristo também lhe chamaram nomes que não eram assim, nomes muito bonitos, né? Os apóstolos igualmente, porque não pode ser de outra maneira. Mas o apóstolo Paulo, então, entendeu tão bem que o ser humano, que nós fomos, como Davi dizia, gerado em pecado, e todos nós somos pecadores, e então a única maneira de podermos fazer parte da família de Deus é passar pela experiência do novo nascimento, para podermos ser reintegrados na família de Deus. E então, a propósito, o apóstolo Paulo escreveu um texto lindíssimo que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 2, e que é um texto, como dizíamos, lindíssimo e que vale a pena lembrar, que diz o seguinte, capítulo 2, a partir do verso 11: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutros tempos, eres gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos ou aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Claro, o apóstolo Paulo tem em mente aquela grande divisão que havia entre judeus e não judeus, mas com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, então deixou de haver, ou pode deixar de haver, estas duas categorias, e acontecendo o que ele diz no verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, né, distanciados, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Portanto, é o sangue de Jesus Cristo que nos limpa, nos declara limpos, justos, e quebra assim a razão do distanciamento, a razão de um estar de um lado e estar do outro, mas podermos então, como diz aqui, sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, diz verso 14, o qual de ambos os povos, né, ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Louvado seja Deus pelo papel do nosso Senhor Jesus Cristo. É que em Cristo, Paulo diz mais ainda que já não há judeu, nem grego, nem cita, nem servo, nem senhor, nem escravo, nem branco, nem preto, nem amarelo, nem índio, mas todos nós somos um em Cristo, mas o grande veículo, a ponte, o caminho que faz com que essas barreiras todas desapareçam é a pessoa de Cristo. Pois, mais uma vez, temos que citar Paulo, que diz que é o único intermediário, o único meio, a única ponte entre Deus e os homens é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, vivemos num tempo difícil, estamos como que reduzidas essas duas categorias em termos de saúde, Covid e não Covid, mas que em termos espirituais, sem Cristo,
Há os que têm Cristo, que estão em Cristo, há aqueles que não estão em Cristo e não têm Cristo. Mas ele veio, como citamos Paulo, para derrubar a parede da separação. É por isso que o véu do templo foi rasgado, para então abrir o acesso até Deus Pai. Se você ainda não faz parte da comunidade de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, fica a saber que pode realmente aproximar-se com confiança diante do trono da graça e ser recebido ao colo, no seio do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ser um filho de Deus. Porque todos quantos receberam, Deus deu-lhes a virtude, o poder e a graça de serem chamados filhos de Deus. Deixe de ser profano, deixe de ser impuro, deixe que o sangue de Cristo o purifique de todo o pecado. E para isso, basta confessá-lo, como diz a primeira carta de João, no capítulo 1 e o verso 9. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Amém.